Bom, gente, esse delineador aqui, ele é maravilhoso, tá? Super maravilhoso. Gente, eu falo muito, né? Então, mas é isso, tá? Quando eu aprendi que eu era a minha prioridade, que eu precisava estar do meu lado, que eu precisava me cuidar, foi quando eu estive numa clínica psiquiátrica. É lamentável isso, mas gente, que eu percebi que acontece hoje, sabe? Não adianta eu me preocupar com as outras pessoas. Sabe aquela música da Daniela Araújo? Cada um por si, todos por nenhum, não param pra pensar por um minuto algum, fruto da maldade, terra de ninguém, ideias pela metade, passatempo de alguém, porque tanta ilusão, alguma coisa assim. Se o sofrimento sempre fica para trás e o mundo me diz não. Ouve essa música, gente. Filha, fala baixinho. E aí, gente, gostei desse delineador, muito bom. Ó, ficou bem resistente. E é isso, gente. Cada um por si. Que Deus nos proteja. Que Ele nos dê força pra gente vencer cada batalha aqui nessa vida. Porque não é fácil, gente. A gente nasceu sozinho e é assim que a gente vai voltar, sabe? A gente vai enfrentar as nossas dificuldades sozinho. Isso é muito difícil, sabe? Quando a gente sabe que é a gente pela gente e a nossa fé em Deus, entendeu? Porque o nosso espírito vai voltar para Deus, sabe? E nós precisamos nos purificar aqui nessa terra, entendeu? Limpar o nosso coração, limpar das mágoas, do sofrimento, da amargura. Igual eu falei, essas consequências dos meus atos de me abandonar, de não dizer não para as pessoas e simplesmente só servi-las e ficar só servindo, isso parece ser muito bonito e inofensivo. Só que por dentro eu me ignorava. Por dentro eu estava deixando os meus sonhos, por dentro eu estava deixando de estudar, por dentro eu estava deixando de buscar coisas que seriam importantes para mim no futuro, porque eu penso assim, eu não nasci só para ser dona de casa, eu não nasci só para ser mãe, eu não nasci só para ser esposa, eu nasci para vir fazer outras coisas aqui na Terra. Igual, gente, eu gosto de escrever, eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu tenho outras coisas na minha vida, eu tenho outros talentos além de uma cozinha, sabe? Além de, sei lá, só saber pentear um cabelo, de saber cortar um cabelo, ou fazer uma maquiagem, ou sei lá, andar de patins, andar de bicicleta. Eu tenho muito mais qualidade do que isso, entende? Então isso me faz querer lutar todo dia, sair da minha zoninha de conforto. Embora, igual eu falei, eu gosto de dar conta de tudo. É uma coisa minha, porque eu aprendi a dar conta de tudo desde criança. Então, desde criança, eu estava já administrando tudo ali, né? Percebendo que minha mãe estava doente. Silêncio, filha! Percebendo que minha mãe estava doente, ou então minha mãe tinha que ganhar um filho, eu tinha que me preparar psicologicamente, porque minha mãe ia pro hospital, ela poderia não voltar, e ela sempre deixou isso muito claro, que de repente poderia acontecer alguma coisa com ela, entendeu? Ou com a criança, e como que a gente ia ficar, entendeu? Então, mas aí é culpa dos seus pais. Gente, eu não quero culpar ninguém aqui, cara. Cada um faça a sua história, cada um escolhe a vida que tem, entendeu? Eu não culpo meus pais pelos meus traumas, entendeu? Os meus medos os meus medos, as minhas inseguranças eram um problema só meu, entendeu? Mas como eu lidei na minha infância, igual eu falei, eu acho que eu aprendi que foi muito fácil para mim ignorar quando você é criança, entendeu? Quando você é adolescente. Mas depois, quando você é adulto, você percebe que você não tem mais como ignorar aquele medo que você tinha, aquela insegurança de você ter, de perder seus pais. Igual eu falo, hoje isso me acompanha, é muito engraçado, porque como eu vou me tornar um adulto? Porque se eu só fui funcional para as pessoas e não fui funcional para mim, entendeu? Então, ou seja, eu só auxilio os outros e para mim, o que eu faço? Porque se você não for boa para você, dentro de uma empresa vai ser muito difícil você trabalhar.
entendeu? Porque as pessoas só vão colocar serviço no teu colo e você vai ficar sendo apenas uma máquina. É o que eu acredito que aconteceu comigo. Eu fui apenas uma máquina de servir, de fazer, de produzir, mas eu não tinha o meu lugar no mundo, entendeu? Eu me sentia desvalorizada nas funções que eu exercia, entendeu? Eu não me sentia merecedora, não tinha, sei lá, não tinha crescimento. E é falta de estudo, não era falta de competência, porque se eu estava lá, eu estava entregando, eu fui contratada, eu tinha competência. Mas o que é que aconteceu comigo? Eu não estava atuando na área que eu gostava, que eu tinha paixão, que me dava liberdade de ser quem realmente eu era, sabe? Porque, igual eu falei, você fica preso àquela infância, aquela infância que você sempre pensou em cuidar dos outros. Você viu um olharzinho triste da sua irmã sem ela perguntar o que era, entendeu? Ou seja, mas o seu, ninguém nunca chegou em você e perguntou por que você tá triste. E outra, nem sempre as pessoas estavam dispostas a te ouvir, entendeu? Porque as suas dores eram as suas dores. Afinal, você é mais velho, você tem que lidar com isso. Então, acho que foi muito isso. Eu também nunca quis colocar o meu peso em cima das pessoas, entendeu? Só que chega uma hora que o peso que você carrega é insuportável. E aí a mente pira, e a mente sei lá, não aguenta. E você vai explodir, colocar tudo pra fora. Tudo aquilo que você não disse, sabe? Porque a gente luta pra ser forte, eu acho que é isso. Eu acho que eu lutei muito pra ser forte o tempo inteiro, querendo dar conta de tudo, com medo de perder o tempo inteiro, perder minha irmã, perder meu pai, perder minha mãe, não saber o que fazer, entendeu? Então, isso é um pouco da minha história. Você já passou por algo parecido, gente? Entendeu? Já ouvi falar síndrome da boazinha, sabe? Inclusive a psicóloga que me atendeu, ela também era a irmã mais velha e ela super me entendeu, porque ela era assim também. Então, assim, a gente acaba sendo substituta da nossa mãe, sabe? Sem ser, sendo que a gente tem tudo pela frente, sabe? A gente, igual eu, não olhei, por mais que eu estudava, que eu lia, que eu fazia um montão de coisa, eu nunca me senti atuando nessa área, sabe? Tipo, sendo essa pessoa que eu estava buscando ter conhecimento, entendeu? Aquilo ali era uma aventura, para mim era como se fosse algo proibido. E até hoje, igual eu falo, eu tenho medo, gente. Ai, desculpa a intimidade, que eu tá até me dando sono. Eu tenho medo de me abrir profundamente com as pessoas, entendeu? De contar realmente a minha história. Mas aí eu penso, eu não posso mais me permitir ficar dentro de uma caixinha ou ser apenas o que os outros querem que eu seja. Só que isso, gente, você, infelizmente, quando você deixa de olhar para os outros e fazer o que os outros esperavam que você fizesse, que era só cuidar deles, e ficar no prejuízo, né? Porque quem vai pagar minhas contas? Tá bom, eu vou lá, pego meu dinheiro e pago a conta dos outros, mas quem vai pagar as minhas contas? Entendeu? E quando alguém faltar na minha vida, quem é que vai cuidar de mim? Entendeu? Ou seja, eu preciso procurar outras coisas e nem sempre eu penso, na minha cabeça não tem, porque eu tô tão preocupada com as pessoas que eu não tenho esse pensamento de ficar pensando o que será de mim depois. Enfim, gente, vocês passam por isso também?